Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, ó, como surgiu a enfermagem? A profissão surgiu do desenvolvimento da evolução das práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos. As práticas de saúde por um instinto foi as primeiras formas de prestação de assistência. Então, assim, vou falar um pouquinho dela mais à frente, mas como surgiu, né? Ela teve um olhar, né, humanizado, que é um olhar holístico, o qual ela via a necessidade, que tem pessoas que elas já nascem com esse instinto de ajudar o outro, de cuidar, né, de dar assistência. E Florence, ela foi isso. Então, ela começou desta forma, ajudando um e ajudando o outro. Com o passar do tempo, veio esse aprimoramento, que é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Não vai dar para eu colocar assim, que ficou grande. Melhor assim, isso. Nas primeiras fases da evolução da civilização, estas ações garantiram ao homem a manutenção e sua sobrevivência, estando na sua origem associada aos trabalhos femininos, caracterizado pela prática do cuidar dos grupos de nômadas. O que seria nômadas? É aquelas que vão viver num território estável como residência permanente. É igual ao que nós estamos vivendo agora, os hospitais, tá? Os hospitais, se vocês perceberem, hoje todos são fixos. Então, você sai da sua casa e você vai trabalhar na Barra, você vai trabalhar na Tijuca, você vai trabalhar no centro de Piabetá. Então, hoje são unidades físicas, tá? Fixas. Antes não era assim. Antes, cada lugar tinha uma assistência de cuidado, tá? E não tinha esse lugar fixo, tá? Privativo, levando em linhas de contas que a espiritualidade de cada um que é relacionado com o grupo em que vivia. Só para sinalizar que as pessoas, né, de antigamente, mais tudo era por onde? Pelas crenças, né? Era tudo que se acreditava. E se a gente for parar para pensar, ainda continua dessa forma, né? Então, algumas pessoas, elas ainda continuam com essa Ai, não vai sair. Isso aí mesmo, Carla. Então, hoje, elas permanecem dessa forma, tá? Outros não querem fazer medicamento porque preferem fazer os medicamentos medicinais e assim sucessivamente, tá? Mas como o domínio dos meios de cura passaram a significar o poder, gênero masculino, que é o homem, aliando-se ao conhecimento mistíssimos, fortaleceu de tal poder que se apoderou dele. Antes, quem entrava, né, no mundo da enfermagem era quem? Era só as mulheres. Florence que começou. Daí teve aquelas mulheres, por isso que a gente fala que são as mulheres da vida, tá? Por isso que muitas das vezes não podia estar com esmalte pintado de escuro, que já eram classificadas como mulheres de ruas. Então, ali, qual era a população de estar ajudando? Era aquelas mulheres da vida que ajudavam-se Florence. O homem, ele já teve um outro olhar, o qual fortaleceu com o poder que amparou o quê? Cada um deles. Eles viam mais por onde? Por isso aqui, ó, pelo dinheiro. E ele viu que a saúde iria dar certo, os cuidados humanizados que iriam dar certo. Quando chegar lá na civilização, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando para vocês. Então, com isso, acabou sofrendo o quê? Toda essa mudança. Fino. A prática de saúde antes da mística e sacerdotal. Inicia no século V, que é antes de Cristo, entende-se que até os primeiros séculos da era cristã. Ou seja, passar agora a ser um produto de uma nova fase, baseando-se essencialmente na experiência, no conhecimento da natureza, no raciocínio lógico,
que desencadeia uma relação de causa e efeito para as doenças, na especulação filosófica, baseada-se na investigação livre e na observação do fenômeno, limitada, entretanto, pela ausência quase total do conhecimento sobre a anatomia fisiológica do corpo humano. Ou seja, começaram a se ter um olhar mais o quê? Holístico para aquela população, baseando no quê? Na fisionomia, né? Que é do corpo humano, como tratar esse corpo. Então, existiam duas formas, né? Logo no início, era a fé de cada cristão, mais as medicações medicinais. Depois que, com o tempo, que vem entrando o quê? Os farmacológicos. Mas no início sempre foi o quê? A crença de cada indivíduo, tá? Essa prática individualista voltava-se para o homem em suas relações com a natureza e suas leis imutáveis. Ou seja, a lei do... Ou a gente sabe que temos as leis, né, propriamente dita, mas que naquela época o que valia era o quê? Era a lei do homem. Tudo que ele falasse, a gente precisava seguir ali as normas certinho. Só que com o quê? Com as normas em relação ao quê? À natureza, que são relacionadas às medicações que eram feitas. Tá ok? O período é considerado pela medicina grega um período hipocrático, destacando o que seria hipocrático? Alguém sabe? É aquele que impõe, é aquele que determina que precisa ser desta forma. Tanto que hoje existem tipos de líderes, né? Onde nós temos o democrata, o hipocrata e até mesmo o laissez-faire, que é aquele que deixa as coisas à vontade. Já o democrata é aquele que consegue trabalhar em equipe, é aquele que escuta o outro. Já não, o outro não é aquele que determina como é que tem que ser aquilo ali, pronto e acabou, tá? Destacando a figura-se de Hipócrates, que conseguiu na antiga da Grécia, considerando por muito como uma das figuras mais importantes da história. Então, era ele que determinava. E, frequentemente, ele foi considerado o quê? Como o pai da medicina, por contas das medicações que eram feitas através deles, através das ervas, ou o pai da profissão de saúde. Quando começou a enfermagem para poder estar se iniciando, né? Antigamente, enfermeiros, eles não podiam dar aula. Apenas quem podia dar aula para a enfermagem era quê? Era os médicos. A gente não tinha essa autonomia. Então, a primeira escola, uma das primeiras escolas que foi fundada, né, que foi a escola de Florence, foi através de quê? Através de médico, mas a Florence, né, por ser inteligentíssima, né, ela foi a primeira escola que fundou, foi a ela, quando ela foi para a Guerra da Crimeia, e ali ela começou a ser o quê? Bastante conhecida, e ela tinha uma lábia incomum de convencer, né? De convencer dizendo que o que ela estava fazendo era certo. Então, isso foi um ponto muito bom para a gente, por isso que a gente acabou se desenvolvendo aí um pouquinho mais, e a gente está sempre querendo um pouquinho mais, lutando pelo menos pelas nossas 30 horas semanais. Se Deus quiser, nós iremos conseguir depois desse Covid aí, tá? As práticas de saúde medievais focalizavam-se na influência dos fatores socioeconômico e político do medieval e da sociedade feudal nas práticas de saúde em relação desta com o cristianismo. Ou seja, quando ele entra como socioeconômico, né, já diz o quê? Já entra o quê? O capitalismo. Opa, se para poder cuidar do outro, né, tá dando muito certo, então vamos investir. É onde entra o quê? O capitalismo, tá? É onde começa a entrar as redes privadas, tá? Só um minutinho, gente. Essa época corresponde ao aparecimento de enfermagem como uma prática leiga, desenvolvida por religiosos, que abrange no período medieval, compreendido entre o século V e o século VIII. Foi um período que deixou como legado uma série de valores. O que seria esse legado? São aquelas coisas que ficaram até mesmo boa, e a gente só precisava o quê? Seguir um pouco à frente, tá? Com o passar
passar do tempo, foram aos poucos legitimados e aceitos pela sociedade como uma características inerentes à enfermagem, né? Esse inerente são coisas do quê? Coisas que podem acontecer. Então, o que acontece? No mundo da enfermagem é a mesma coisa. Quando se tem um doente, a gente não sabe quais as complicações que podem ocorrer. Então, a gente sabe que trabalhando na enfermagem, trabalhando com o doente sim, existe esses riscos, essas complicações. Então, a gente dá como inerente. Inerentes são coisas que podem acontecer, complicações que podem estar acontecendo, tá? A prática de saúde pós-monásticas evidenciam a evolução das ações de saúde, em especial no exercício da enfermagem, com o contexto do movimento renascentistas e das reformas protestantes. E muitas das vezes conseguiram ali entrar também, às vezes entra como uma reforma, tá? Corresponde ao período que vai do final do século VIII ao início do século IX. A retomada da ciência no progresso social e intelectual do Renascença e a evolução das universidades, como constituíram fator de crescimento para a enfermagem. O que seria importante aqui para a gente é essa parte aqui, ó, permaneceu a empírica e desarticuladas durante muito tempo, vindo desagregar-se ainda mais a partir dos movimentos da reforma religiosas e da conturbação Santa Inquisição, né? Não era assim que era feito os grandes religiosos, né? Eram que eles ajudavam. Se eu não me engano, começou pela Igreja Católica, daí veio a separação, é onde tem, não questionam sobre religião, tá? Em hipótese alguma, só que a gente começa a iniciar dessa forma. É onde entra o cristianismo, vamos dizer assim, o cristianismo, é onde eles entram com os cuidados à população, tá? Os hospitais já negligenciados, foi o que eu falei para vocês lá no econômico, tá? Lá na parte econômica, veio através do quê? Através do capitalismo, porque eles sabiam que poderiam dar dinheiro. Hoje, os grandes hospitais, eles têm o quê? Tem nomes, né? Natal da Vida, São José, São Vicente da Gávea, tá? Então, hoje são um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, tá? Passa a ser um insalubre depósito de doentes, onde homens, mulheres e crianças utilizam-se a mesma dependência, amontoados em leitos coletivos. Então, quando a gente fala que é hospital negligenciados, né, são esses hospitais de hoje que acabam sendo o quê? A gente tem uma superlotação, não tem o capitalismo, né, que é a demanda suficiente para poder suprir essa necessidade dos doentes. Lembrando que é um roubo, literalmente, aí, incomum para a saúde pública. Quem viu o jornal, logo no início das compras dos aparelhos, né, que são os respiradores, né? A gente não precisa ir muito longe. É só a gente ir em Guapi. Alguém viu uma reportagem do prefeito de Guapi, o que ele fez? Né? Ele superfaturou com uma escada, com maca, então tem um superfaturamento, né? E outra coisa, quando surgiu, né, a possibilidade de estar comprando aparelhos respiratórios, né, teve a superfaturação também de empresa clandestina que superfaturaram. Fora que quando eles ainda trouxeram um aparelho de carrinho de anestesia que não serve para fazer a intubação, que é essa ventilação mecânica, que são esse suporte ventilatório que esse paciente precisa. Esse carrinho de anestesia, ele é só para aquele procedimento ali cirúrgico, que pode levar 2, 3 horas, dependendo do procedimento cirúrgico, né? Se for neuro ou cardíaco, se leva-se mais tempo, mas ele não é de uso contínuo, que o paciente ele vai ficar ligado ali o tempo todo, 24 horas, 36, 48, 72 horas por diante. Então, hoje a gente consegue identificar que os hospitais estão superlotados até hoje, né? Por conta do quê? Da má organização. Planejamento pode até ter, né? Mas não tem as pessoas certas atuando, e é por isso que a saúde pública está desse jeito. Se a gente for parar para pensar, todos aqueles planejamentos dos hospitais que eram para ter feito para a campanha do Covid, não tem nenhum pronto. Para não dizer que não tem nenhum pronto, só tem um pronto que é da Rede D'Or, que ele ajudou, né? Que é o hospital de campanha. Talvez se eu não tivesse ajudado, talvez não estaria pronto também, tá? Sobre exploração deliberada, considera-se serviços domésticos pela queda dos padrões morais
que sustentavam. A prática de enfermagem tornou-se indigna, né, a seres extrativos para as mulheres da classe social elevada. Esta fase, que significou uma grave crise para a enfermagem, permaneceu por muito tempo e apenas limiar à revolução capitalista e alguns movimentos reformadores que permitiam, principalmente, as iniciativas religiosas e sociais, tentam melhorar as condições do pessoal a serviço do hospital. A prática de saúde no mundo moderno analisam-se as ações de saúde, em especial da enfermagem, sob óptica de sistema político-econômico da sociedade capitalista. Ressaltam o surgimento da enfermagem como uma atividade profissional institucionalizada. O que seria isso? Quando vocês terminarem, né, o curso de vocês fizerem a formatura, né, e ali a escola liberar toda a documentação para vocês, vocês vão lá no Corém, vocês vão dar entrada e todos vão ter aquela carteirinha do Corém, é que vocês estão aptos, né, a estar aí trabalhando. Essa carteirinha do Corém, você precisa pagar ela todo ano, tá? Não tem jeito. Ou você paga logo em janeiro, que dá um descontinho legal, ou você parcela até março, se eu não me engano, até 31 de março, né? Que aí vem com 3 parcelas, tá? Esta análise inicia-se na Revolução Industrial do século IX. Esse Corém é tão caro assim? Então, o Corém, ele, assim, para você está em médias que, não sei se é 150 e pouco ou 170 e pouco. É menos que R$200. Isso eu sei, mas precisa ser pago todo ano. Todo início de ano chega pra gente um boleto. Todo. Eu ouvi falar que era quase R$600. Não entendi. Eu ouvi alguém falando já que era quase R$600, eu até fiquei assustada. Não é quase 600 não. A gente que é enfermeiro, nós pagamos 300 e pouco. Né? Não. Técnico é bem mais em conta, tá? Tá. Não passa de... Só se tiver aumento, gente. Mas acho que não passa de R$200, tá? Não passa, não. Que a diferença entre vocês e a gente é pouca, tá? Aí vão querer assustar vocês, né? Mas que paga todo ano, paga. Isso é de verdade. Mas pode parcelar, tá bom? Essa aqui é a Florence, é a mulher. Eu queria ter só um pouquinho da inteligência dela, gente, de boa, tá? É a pica da galáxia. Florence Nightingale, tá? Nascida em 12 de maio. Hoje, nós temos a Semana da Enfermagem por conta de Florence, né? Por ela ser a percussora. Então, quando chega em maio, né, tem a Semana da Enfermagem. Nós estávamos com projetos muito bom para a gente fazer esse ano na escola, mas infelizmente não foi possível por conta da pandemia, tá? Mas começa-se no dia 12 de maio e vai até dia 20, tá? Lembrando que dia 12 de maio é dia do enfermeiro e dia 20 é dia do técnico de enfermagem, tá? Nós também temos o nosso dia. O de vocês serão dia 12, o enfermeiro, quando vocês aí subirem mais o degrauzinho também, que irão com certeza, tá? Depois podem voltar para dar aula no Trainee, tá? De nosso acaba sendo dia 20. Então, a Semana da Enfermagem, ela começa no dia 12 de maio e termina no dia 20 de maio, tá? Então, nascida no dia 12 de maio de 1820, em Florence, Itália, era filha de ingleses, possuía uma inteligência incomum, tenacidade de propósito, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar, né? Ela tinha aquela lábia, né, de convencer aí o pessoal do exército, que são os oficiais, tá? O propósito de perseverança, o que lhe permitia dialogar com os políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Dominava-se facilidade o inglês, francês, alemão, italiano, além do grego e latim. No desejo de realizar-se como enfermeira, passou o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas, tá? Então, Florence foi a percussora, tá? Eu queria só um pouquinho da inteligência dela. Então, pela Florence, a gente consegue tirar aqui. Não depende de ninguém para a gente querer ser alguma coisa. Só depende de cada um e da gente querer buscar um pouquinho mais, tá? Nunca é tarde para poder começar. Então, assim, a gente não pode esperar que as coisas caiam do céu. A gente precisa ir até o céu e precisa buscar.
Até para a chuva cair, as nuvens precisam entrar em atrito, né? Algo muito quente depois com frio para poder a chuva cair. Então, nem a chuva, galera, fala que a chuva cai de graça,